Muito bem, então, em primeiro lugar, o que temos que fazer? Ver o nosso fractal de semanal. E claramente conseguimos ver que é um fractal baixista. Então vamos marcar o topo e o fundo para nós termos uma referência. Aliás, o que nós queremos aqui é trabalhar aqui a favor da força do movimento, pelo menos do dia, já que vai ser uma operação de day trade, não de swing trade, a não ser que tenhamos que alongá-la, certo? Então, descemos agora para o gráfico do diário e vamos achar o nosso fractal no diário. Percebam o seguinte, eu tenho alguns pontos que podem confundir, por isso usamos Heikin Ashi, tanto esse como esse, quanto esses outros dois. E aí é o seguinte, eu vou eliminar aqui os pontos que não são e vou deixar somente o fractal do diário, o mais recente, certo? Queremos entrar a favor desse fluxo. Vamos ver se teremos esse tipo de configuração. Se não, podemos até mesmo buscar uma compra, caso tenhamos configurações em um time frame menor, certo? Vamos marcar aqui o topo e o fundo do diário. Descendo para H4, minha primeira observação é, obviamente, marcar o fractal. E eu vou ter uma subestrutura interna dentro desse fractal de H4. Claro que vou ter. Então, vou marcar aqui primeiro o topo e o fundo. Reparem que é o mesmo fundo do diário e do semanal, certo? Então, vou deixar marcado aqui para a gente monitorar, certo? O fractal mais recente de H4. Nesse ponto em verde, pessoal, reparem que é um subfractal, certo? Mas o fractal principal é onde eu fiz essas duas linhas mais grossas. Então, é um fractal totalmente baixista. Lembrando que um trade na compra, quando você tem alinhado, mesmo que esteja esticado, diário, semanal e H4, é um trade muito arriscado, certo? Agora, vamos descer aqui para H1. Como vocês estão vendo, eu tenho um fractal altista em H1, que foi o fractal do payroll. Então tem muito dinheiro envolvido nessa jogada. Houve uma baita captura de liquidez seguida de uma quebra estrutural, certo? Como vocês podem ver, vou marcar o topo do H1, certo? E o fundo também. E agora o que nós devemos buscar? Um alinhamento. Eu tenho as configurações necessárias, eu tenho o W que eu preciso para fazer a compra, não é um fundo qualquer, é um fundo que capturou liquidez. E aí a gente coloca a FIBO para ver se ele está no desconto. Então a gente tem a nossa região discount, o preço está reagindo legal. O ideal é que eu encontre o mesmo W agora alinhado no gráfico do M15, um tempo gráfico abaixo do H1, para me mostrar realmente que esse preço tem intenções altistas, certo? Como vocês estão vendo, houve a captura dessa liquidez aí no gráfico de H1, ó, onde o preço abriu com o gap de baixa, capturou a mínima. Observem um detalhe importantíssimo, eu vou marcar ali embaixo dessa, mesmo ele capturando liquidez, o meu ponto de interesse, e vou procurar um price level de algum tempo gráfico. E acabei encontrando esse price level, onde eu acabei de ajustar, alguns tempos gráficos acima não tenho mais nada. Só que se houver um alinhamento em um time frame menor, esse preço pode estar me dando algum sinal de que ele não vai lá nesse price level. Então eu tenho que ficar muito atento a isso. É um detalhe muito importante. Nós queremos sempre estar entrando em extremos, mas temos que entender, se o gráfico mostrar que não vai lá, nós temos que estar preparados para isso também. Em M15, um detalhe muito importante é que o preço ele vinha numa tendência de baixa clara. Você consegue ver que você tem fractais
baixista, certo? E o ideal era ele dar essa continuação, tá vendo? Ou pelo gráfico linear. Mas quando você vê aí nesse exemplo de vermelho, tivemos uma mudança de característica. O preço capturou a liquidez de um swing low e quebrou com o corpo para cima. Então é um fractal válido, certo? Em seguida, ele começou a imprimir um fluxo de ordens altista. E aí agora a gente vai mudar para o gráfico de velas. Vocês vão conseguir ver perfeitamente que temos a quebra estrutural, certo? Desse primeiro ponto. Não é a quebra que nós queríamos lá em cima, mas estamos atentos a qualquer sensibilidade do fluxo, porque ele pode simplesmente partir daí e não chegar lá no nosso ponto de interesse. Com isso, vamos marcar novos pontos de interesse. Eu marco o meu topo e o meu fundo do fractal mais recente de M15. Olha como que eu já estou lá no M15, pessoal. A gente começou do semanal. E aí a gente tem que entender que também estamos contra o fluxo principal. Estamos mega esticado, porém temos que ter cautela. Eu marco aí o meu prêmio de scout, como vocês podem ver. E aí temos o último pontinho de liquidez, que é esse swing high, certo? Esse swing low, perdão. 1, 2, 3, pode ver ali, ó. Fez um swing low. E agora, o que eu tenho abaixo aqui? Vou procurar os meus price levels em time frames maiores, certo? Aí eu vou começar a subir esse tempo gráfico. Meu price level, pessoal, vale ressaltar que ele tem que estar embaixo do último ponto de liquidez. Ele não pode estar acima. E ele tem que estar bem próximo. Quanto mais próximo, melhor, da liquidez. E eu vou começar a jogar os meus tempos gráficos para cima para ver onde aqui eu tenho níveis interessantes de preço. Eu já consigo observar que logo próximo eu tenho alguns níveis que me chamam a atenção, onde eu irei marcar os mesmos, certo? É hora de colocar a nossa ordem, certo? E eu tenho alguns price levels aqui, 2 nesse caso, dos 2 que eu preferi escolher para trabalhar. Certifico-me que esse preço tem que estar em discount também e a liquidez está alimentando esses 2 pontos. Então, para mim, são 2 pontos totalmente válidos e a gente está correndo um risco aqui de pegar um trade de 10 para 1. Talvez esse trade se inicie hoje, não termine hoje por conta do horário. A gente tem em mente que cada sessão movimenta aí em média 40 pips, então 400 pontos. Acredito que esse preço não chegue hoje lá, mas o nosso alvo é aí, ó, o topo dessa estrutura, certo? Porque a gente tem que estar sempre ligado no que estamos operando contra diário e semanal. Diário e semanal sempre dão a direção. Então estamos aproveitando aqui no intraday uma oportunidade que o gráfico está nos oferecendo, certo? E aí, pessoal, resumindo o vídeo aqui para vocês, o preço chegou bem próximo do nosso price level, tá? É claro que é bom sempre estar ressaltando que existe uma diferença de gráfico de corretora para corretora ali no Forex. Essa entrada, se vocês querem saber a real, ela não foi ativada na minha conta aí com o gráfico, com a plataforma do TradingView, mas o nosso aluno Caio, do qual nós estamos fazendo aula juntos, ali, as marcações, né? Ele ficou no gráfico, acabou entrando ali a mercado, chegou bem próximo e ele fez a entrada. E esse aí foi o trade, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem aprender mais sobre price levels, deixa aqui no comentário que eu vou trazer uma aula específica aqui no YouTube somente falando disso. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a audiência de cada um de vocês. E se você gosta do nosso conteúdo, gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de vídeos como esse aí que agregam conhecimento. Forte abraço, valeu!